Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego Marchioli de Biologia aqui. Quero passar uma dica super bacana de genética, como resolver problemas que pedem proporção genotípica e proporção fenotípica. Primeira coisa, leia o enunciado e destaque as principais informações. Então aqui eu destaquei que está pedindo a proporção genotípica esperada e a fenotípica esperada, além das informações sobre os ratos que estão sendo cruzados. Os dois são heterozigotos. Como Mendel chamava, são híbridos. Informações sobre o fenótipo está aqui: azão, pelagem escura, azinho, pelagem albina. Quer dizer que basta um azão, nesse caso a albinância completa, basta um azão para que os pelos sejam escuros. Muito bem, sistematizando aqui a questão, você vai fazer o seguinte: você vai colocar os ratos dessa maneira aqui, representado pelos seus genes. Os dois são heterozigotos. Ou seja, eu chamei esse daqui do rato macho, mas tanto faz a ordem, não interessa. Azão, azinho, azão, azinho. Segunda coisa, gametas. Quais são os gametas que esse primeiro rato pode formar? Repare bem, ele tem dois alelos, dois fatores, como Mendel chamava, para a cor da pelagem. E na formação dos seus gametas, apenas um desses fatores, apenas um desses alelos vai para o seu gameta. Então ele pode formar gametas que sejam azão e gametas que são azinho. No caso do de cá, que é a mesma coisa, vou apenas preencher aqui o espaço. Gametas azão e gametas azinho. Na hora da formação, da fecundação, o que acontece? O gameta que ele formou, eu estou aqui desenhando com um espermatozoide, esqueminha de um espermatozoide, quais são as combinações possíveis entre esses alelos aqui? Bom, em outras palavras, quantos pares eu consigo fazer utilizando esses representantes? Primeiro par, primeira combinação, eu posso mandar o azão, e aqui eu posso mandar o azão, tá? Então, primeiro par, azão com azão. Azão com azão vai ficar azão, azão aqui. Deixa eu colocar aqui, vai ficar mais fácil. Azão e azão. Ok? Então, azão com azão forma esse primeiro aqui. Mesma coisa agora, o primeiro manda o azão e o segundo manda o azinho. Tá aqui. Agora, o primeiro manda o azinho e o segundo manda o azão. Azinho, azão, só que a gente coloca a letra maiúscula na frente. Terceira possibilidade. E a última possibilidade, que é a quarta, azinho, azinho, que está aqui. Então, acabamos de colocar aqui embaixo as 4 possíveis combinações entre esses gametas, está aqui representados. Como sabemos que pelos escuros basta a presença de um azão, esse primeiro tem a pelagem escura. O segundo, pelagem escura, ele é heterozigoto. Terceiro, heterozigoto, pelagem escura. O quarto, pelagem albina. Então, 4 possíveis combinações. Aqui as cores de cada um, cor da pelagem de cada um, e os possíveis genótipos. Lembrando, possíveis genótipos esperados para cada evento reprodutivo. Digamos que esse casal vai ter um filhote, tá? Para um filhote, qual que é a chance desse filhote que vai nascer com esse genótipo aqui, azão, azão? Qual que é a chance desse filhote que vai nascer com a pelagem escura? Essas chances, essas probabilidades esperadas, é o que nós chamamos de proporção genotípica esperada e fenotípica esperada. Como é que eu faço isso daqui? Só analisar esse resultado. Eu coloco dessas 4 possíveis combinações, quantas diferentes? Nós temos azão, azão, que é o homozigoto dominante, o azão, azinho, que é o heterozigoto, que são 2, e azinho, azinho, homozigoto recessivo, apenas 1. Portanto, a proporção genotípica está aqui. Uma chance em 4 ou 25% de ser esse cara, homozigoto dominante. 2 chances em 4 de ser heterozigoto, 50%. Uma chance em 4 de ser homozigoto recessivo, 25%. Do outro lado, proporção fenotípica considera a cor da pelagem. E a cor da pelagem, nesse caso, nós temos 3 ratinhos que podem nascer com pelagem escura. Então, 3 chances em 4, 75%, e uma chance em 4, 25% de ser pelagem albina. Ok? Agora fazendo a mesma combinação com o quadro de Punnett. Esse quadro ele otimiza muito, ele ajuda muito esse processo de sistematização, principalmente para quem está começando a fazer exercícios de genética. Muito bem, o quadro de Punnett ele é formado com um número de linhas, uma linha para cada gameta formado no caso do ser masculino. Então eu coloquei aqui do ser masculino, tem a linha cabeçalho e tem a coluna aqui, informações importantes. Então eu tenho uma linha para o primeiro gameta e uma linha para o segundo gameta. E colunas para o segundo ser.
uma coluna para o primeiro gameta, uma coluna para o segundo gameta. Sendo assim, olha que fácil fica. Se o primeiro mandar o azão e o segundo mandar o azão, azão, azão. Escuro. Primeiro azão, segundo azinho, heterozigoto, pelagem escura. Esse manda o azinho, esse manda o azão. Ficaria azinho, azão, você coloca a letra maiúscula na frente. Pelagem escura também. Por último, esses dois, azinho, azinho, albino. Chegamos nas mesmas proporções com o método do quadro de Punnett. Azão, azão, né? Homozigoto dominante, 1/4, 25%. 50% desse. 25% proporção fenotípica, que considera a cor da pelagem, está aqui representada da mesma forma que esse anterior. Ok? Grande abraço, até o próximo. Espero que tenha ajudado. Valeu!